Irmãos, esse estudo referente à carta do apóstolo Paulo, ou melhor, eu ainda coloquei essa expressão que eu acho que é importante ser preservada como epístola. É um sinônimo, mas as epístolas que nós temos aqui nas Escrituras Sagradas, elas não serviram somente para uma ocasião. Vocês estão conseguindo me ouvir, né? Se falhar a internet, vocês avisam também. Tá ok, querido, a gente tá te ouvindo bem. Glória a Deus. Então, não foram escritas só para uma ocasião. Estas mesmas epístolas, elas tinham por finalidade o multiuso em diversas comunidades de todos aqueles que confessavam a Jesus Cristo. E a epístola de Paulo a Timóteo tem uma diferença entre todas as demais. Se nós formos ver o propósito de se falar à igreja da Galácia, à igreja de Corinto, ou aos irmãos de Roma, até a Filemon, que era uma carta mais pessoal, nada se assemelha ao propósito da epístola de Paulo a Timóteo, como também a de Tito. Qual é o termo, ou qual a finalidade em comum, ou a natureza? Tem uma palavra que eu estou tentando me lembrar aqui, lembrei, o tipo literário, né, desta carta, o que tem de igual com Tito? É uma epístola pastoral, é um conselho pastoral, é um conselho de como exercer o ministério, queridos. E por isso que, dentre as 9 cartas do apóstolo Paulo, as epístolas de Paulo a Timóteo, a primeira e a segunda, e Tito, estão classificadas como epístolas pastorais ou cartas pastorais, certo? 1 Timóteo contém, irmãos, primeiro, uma preparação para que Timóteo assuma uma igreja. Neste caso, a igreja em tela que nós estamos nos referindo é a igreja de Éfeso, certo? A igreja de Éfeso, pois Paulo estava preso. Com um contexto histórico para vocês, ele escreveu estas cartas preso, e a última já próximo de morrer. E no momento quando Deus, pelo Espírito Santo, o inspirou a escrever essa carta para Timóteo, quem era o César era Nero. Foi um momento de bastante perseguição. E, irmãos, ele precisava deixar alguém para que pudesse corresponder ou ser o seu sucessor, irmãos. Ele precisava, queridos, deixar alguém à frente da obra, e aqui nós vamos usar o significado de obra, pois quem usa ou quem chama o trabalho no ministério ou o trabalho na igreja de obra é Paulo. E se nós formos aqui até nos originais, ele fala isso já no fim da primeira epístola, tem uma expressão do grego, e na segunda obra realmente estava falando de operários, de pessoas que colocavam e que colocam a mão na enxada, que para que ocorra e que se cumpra a finalidade do ministério, tem de suar, tem de correr, tem de se esforçar, e é dolorido. Então, ele entendia que ele estava na masmorra, mas a palavra não poderia ficar presa. Ele entendia que ele estava preso, mas ele sabia o que ele tinha crido, e a palavra de Deus não poderia ficar presa. E ele escreve isso para Timóteo, e Timóteo ele começa a pastorear ou ser um cooperador na igreja de Éfeso. Por que a igreja de Éfeso? Ela tinha uma localização estratégica na Ásia. Tinha uma localização estratégica na Ásia, diante das perseguições, era muito importante, então, que lá de Éfeso tivesse um homem de Deus para reger a igreja. O desafio para Timóteo foi grande, queridos. Timóteo não só pastoreava pessoas,
irmãos, ele também tinha de lidar com outros que já eram considerados já adultos, pastores também, certo? Então, a autoria já não há dúvidas, nós sabemos que foi o apóstolo Paulo, teve um certo conflito na época do liberalismo teológico no século XX, onde tentaram tirar ou desconstruir a autoria de Paulo, sobre o livro de Timóteo, irmãos. E isso daí já foi devidamente comprovado através dos materiais, dos estudos arqueológicos. Foi Paulo o autor da epístola a Timóteo, tanto da primeira como da segunda também. Mas quem era esse Timóteo? Né? É muito importante. A gente já viu tantas palavras de Timóteo, normalmente, pelo menos em minha juventude, era sempre as mesmas exortações: fortifica-te na graça, uma vez ou outra, apostasia dos últimos tempos, mas pouco foi explicado a nós o que era Timóteo, principalmente como a maioria aqui é juventude. É muito importante nós entendermos de forma biográfica, né? Vamos dizer assim, se hoje Timóteo tivesse uma rede social, qual seria a bio, né? De Timóteo? Quem é ele? De onde ele veio? O que ele faz? O que ele come? Timóteo, irmãos, era filho de um gentio, como está aqui, né? Vocês estão vendo aí no slide, de um gentio, um homem gentio, e de uma cristã judia. A mãe de Timóteo, ela era judia. E a avó, que era Eunice, também era judia, como está no livro de Timóteo. E temos também Atos 16. Ele recebeu os ensinamentos das Escrituras. Ele foi ensinado e amparado sobre o que é as verdades, ou o que são as verdades da sã doutrina. Mas repare uma coisa, que não é porque nós somos ensinados, ou porque recebemos o ensino de alguém, que nós somos verdadeiramente convertidos. Mas, assim, nós podemos dizer uma coisa: Paulo, ele bebeu do leite puro da sã doutrina. Ele aprendeu, mas foi nesse momento, na primeira, aqui está a segunda viagem missionária, mas se eu não me engano é na primeira, mas se for a segunda, tudo bem, depois vocês procuram só para saber exatamente. Aqui está dizendo segunda, mas se eu não me engano é na primeira. Paulo vai à Listra e na pregação em Listra, Timóteo verdadeiramente se converte. Ele torna-se convertido, ele se converte a Cristo, e aí muda a história, né? Já mudou a concepção. Ele não passa a ser só uma pessoa de moral judaica cristã. E isso é até importante, principalmente isso a gente comentava ontem, eu vi alguns irmãos comentando ontem, e é de suma importância. Não é porque nós vivemos numa sociedade ou que alguém prega uma ideologia judaico-cristã que esta pessoa verdadeiramente é cristã, né, convertida. O cristianismo trata-se daqueles que nascem de novo. A igreja é o conjunto de regenerados que estão submissos ao cabeça que é Cristo. Então, queridos, Timóteo é este, filho de um gentio com uma judia. E de onde a gente pode tirar, assim, que provavelmente ele não era convertido antes da pregação de Paulo, porque ele foi ensinado pelo próprio Paulo, e nós vemos que ele não era circuncidado, certo? Então, muito provavelmente, a gente tem coisas que nós não devemos afirmar. Onde a Bíblia não diz, onde a Bíblia não tem voz, nós não podemos falar, certo? Então, a primeira carta de Timóteo é uma instrução de como lidar com a igreja, né, de como trabalhar, como presidir, e a segunda já possui conselhos mais íntimos de Paulo a Timóteo. Paulo, ele tinha um carinho muito especial com Timóteo. Ele chamava Timóteo de filho, queridos. Então, era
era um carinho, não que isso deva ser defendido, uma espécie de paternidade espiritual, e a gente vai até tratar disso, mas era um carinho muito grande que Paulo tinha com Timóteo, pois Timóteo era um companheiro dele. Percebe-se que em Romanos, se eu não me engano, em Éfeso, eu tenho certeza, a carta de Filipenses, sempre há menção de Paulo sobre Timóteo, e em tantas outras viagens missionárias que Timóteo acompanhou Paulo, e sempre com menções honrosas. Certamente era uma pessoa muito amável. E aí, o que fez com que Paulo ele tivesse essa admiração, ele amasse tanto assim a Timóteo, e que o Senhor também o considerasse como um homem de caráter aprovado, só para a gente entender quem é Timóteo e o olhar de Paulo sobre Timóteo, a gente sai um pouquinho da epístola de Timóteo. E a gente vai para Filipenses 2, 19 a 22, só para nós compreendermos realmente quem é Timóteo e qual o seu caráter, qual era a sua disposição. Timóteo, como nós vamos ler aqui, era motivo de alegria receber Timóteo, certo? Então, Paulo, quando noticiou aqui a igreja de Filipe que Timóteo iria até lá, disse que era motivo de alegria para eles, porque ele se importava com a igreja de Deus e Timóteo era uma pessoa amável, certo? E aí ele diz aqui no verso 22 que Timóteo foi aprovado. Por que Timóteo foi aprovado? Porque foi servo de Paulo? Porque Timóteo foi aprovado? Porque Timóteo honrou, bajulou Paulo, respeitou até posicionamentos contrários, errados, que Paulo tomou. Não, queridos, não foi por isso, né? Timóteo foi aprovado, como diz aqui no verso 22, porque ele serviu com Paulo no trabalho do evangelho, como filho ao lado de seu pai. Ele serviu como filho ao lado do seu pai, mas ele serviu ao trabalho do evangelho. Timóteo era servo do trabalho no evangelho. Como nós falamos, quando a expressão que é usada, a obra, o trabalho, em Timóteo, é realmente de um operário, de uma pessoa que pegava as enxadas e suava e lutava por isso. E Timóteo foi aprovado por isso, queridos, porque, acima de tudo, ele era servo do Evangelho, ele era servo da mensagem do Evangelho, servo de Cristo, e serviu junto com Paulo, que era já bem mais velho que ele, certo? Mas, como não há, queridos, ninguém perfeito, não há ninguém, irmãos, que já atingiu o estado da glorificação, da perfeição. Timóteo também, ele tinha algumas limitações. Uma dessas limitações é a timidez. E a gente percebe isso que na segunda carta de Timóteo, Paulo é bem enfático. Meu filho, pregue. Meu filho, não te envergonhes. Deus escolhe tímidos, irmãos. Deus escolhe os tímidos para pregar, sim, o evangelho. Mas ele faz com que esta timidez, no poder do Espírito Santo, seja convertido em ousadia, em autoridade. Tem gente que usa muito mal isso, né? Que os tímidos não entrarão no reino do céu. É totalmente fora de contexto. Os tímidos são aqueles que não usufruem da promessa de Deus na palavra, da promessa da santificação, da promessa das armaduras de Deus. Isso é timidez. A timidez do anunciar o evangelho, que nós não estamos dizendo de uma pessoa que o faz para destaque, mas uma pessoa que não é tímida em servir, tímida em cumprir aquilo que foi ensinado. Outra limitação de Timóteo, se podemos assim dizer, é a sua juventude. Ele era muito jovem. Até por isso, Paulo diz em uma passagem: ninguém despreze a tua mocidade. Que ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Então, ele deu bastante ênfase nisso,
Porque nós sabemos que, e aqui acho que a maioria de vocês passa por isso, num convívio familiar e de repente até num convívio de igreja, por serem muito jovens, é difícil de alguém ouvir, mas foi um desafio para Timóteo também. O outro desafio, ou melhor, outra limitação, perdão, de Timóteo foi a enfermidade dele. Nós vemos que ele tinha um problema no estômago. E Paulo até diz que na época não tinha remédio, né, para estômago, não tinha omeprazol e sei lá mais o quê. Então Paulo diz: meu filho, você toma um pouquinho de vinho por causa da sua doença, por causa da sua enfermidade, certo? E ainda assim, depois ele dá o conselho para ele ficar um pouquinho livre do vinho, mas que ele tome por conta da enfermidade, que ele não se embriague. Tem a passagem bem clara que os bispos devem se abster, né? Enfim, mas perdoe, gente, a vizinha botou um som aqui bem alto. Mas essas são as limitações de Timóteo. E aqui a gente já inicia um panorama do primeiro capítulo, ou melhor, da primeira epístola, no primeiro capítulo. Panorama é uma visão do alto, é você enxergar de forma sintética e até utilizando de palavras-chave ou de expressões os livros para melhor compreensão e para estímulo para que a gente possa entender. No capítulo 1 de 1 Timóteo, existem aqui, nós temos as saudações, certo? E temos aqui Paulo instruindo Timóteo a permanecer em Éfeso, para combater os erros daqueles que se recusam a reconhecer a sua condição pecaminosa à luz da lei de Deus, e também combater aqueles que pretendem ser doutor da lei, certo? E aí Paulo, ele diz, fica firme nisso, combate, e no fim ele reitera sua autoridade também, né? Como nós vemos aqui, a gente colocou aqui no ponto C, ele diz a forma que o Senhor o chamou, como o Senhor o converteu, e que ele tem, sim, ele foi chamado para esse ministério, ele não tem dúvida do apostolado, mas ainda assim ele se diz como principal dentre os pecadores. Irmãos, você sabe que aqui já estava próximo já da partida de Paulo, então era um momento até de meditação, né? Paulo foi considerado uma fera, um touro, aquela expressão, acho que até colocaram aqui sobre Paulo, né? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões eram ferramentas usadas para que pudesse adestrar um touro, uma fera, e Deus escolheu a Paulo e constituiu como o maior dos apóstolos. Para nós hoje, gentios, Paulo é de suma importância, certo? São 9 cartas do Novo Testamento e aquele que o Senhor usou como instrumento para anunciar o Evangelho aos gentios. Esse é o primeiro capítulo, certo? Já no primeiro, ele começa já a trazer diretrizes ou padrão referente ao culto público. Aqui tem algo muito curioso que eu fiz questão de deixar no ponto A, que é o dever de se orar por todos os homens. Rapaz, isso aqui é um desafio, né? Orar por todos os homens e orar, inclusive, para as autoridades, pelas autoridades em eminência. Contextualizando, nós já falamos no início, Paulo, no seu tempo, nesse tempo já de fim dos seus dias, ele estava sob o domínio do Império Romano, e o César à época era Nero. Se vocês pesquisarem, acho que a maioria vocês são bastante inteirados, Nero era uma pessoa perversa, matou sua mãe, matou seu próprio filho, incendiou uma cidade, era uma pessoa lasciva, devassa, prostituto, libidinoso de todas as maneiras. E olha só o conselho que Paulo dá. Nós devemos orar por todos os homens, inclusive das autoridades
autoridades, inclusive as autoridades de iminência, certo? Então, você que já está chateado com esse governo, você que está chateado com a taxação, você que não concorda com o governo, ainda assim, ore por toda a autoridade. Irmãos, isso aqui é muito interessante. E aí ele começa a dar instruções referente ao culto público. Tá todo mundo aí chateado, vocês não estão comprando Shopee Shein esses dias, né? Não vai poder comprar mais, ou se comprar vai ter que pagar, né? Eu não entendo muito, mas ore por eles, né? Em relação ao culto público, em relação ao culto público, ele diz que homens e mulheres devem se comportar de maneira apropriada, tanto as vestes da mulher, entendeu? E aí já tem uma pincelada no quesito da modéstia, e que o culto público deve se levantar mãos santas, depois a gente traz aqui significado, expressão disso, mas que seja reverenciado o culto público, que seja tudo feito com ordem. E, enfim, esse é um resumo muito rápido do capítulo 2, panorama do capítulo 2. O capítulo 3, ele já vai trazer, queridos, os deveres e os requisitos dos bispos e dos diáconos. Né? Ele já vai iniciando esse capítulo, incentivando quem deseja o episcopado. Diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, não é isso? Ele já inicia assim, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. E, novamente, o conceito de obra é de trabalho. Desejar o episcopado não é para a glória humana, não é para uma glória pessoal, é para ser como o próprio Timóteo foi e servo do Evangelho, servo de Cristo, irmãos. E ele, quando ele chama de episcopado, nós não estamos falando só do presbitério. Ele chama episcopado, lá em Atos 20, ele diz que pastor, os presbíteros e os bispos são os mesmos. Neste capítulo a gente vai ver uma diferenciação que Paulo faz entre os pastores que lideram, ou melhor, os presbíteros que lideram e os presbíteros que pastoreiam. É só a diferenciação, essa divisão que ele vai fazer, mas que todos são episcopados e que todos têm de ensinar e liderar de algum modo. Mas a única diferença, né, a única distinção entre os presbíteros, ou melhor, e os bispos, são essas, que um ensina e o outro libera sobre os que ensinam, certo? E aí tem os requisitos, né, daqueles que desejam, que tem que ser cumprido. Eu acho muito legal, muito interessante, que aqui ele diz dos diáconos, né, dá os requisitos dos diáconos, e diz que esses diáconos, eles têm que ser aprovados de antemão, certo? Ele tem que provar um pouquinho do que é o serviço, e não é só diácono homem, mas mulheres também que atuam no diaconato, né? Então, há um incentivo para que a igreja se disponha a isso, a atender o pobre, a atender o necessitado, né? E aí ele diz o porquê que necessita disso. E no verso 16 eu acho bonito, que ele diz assim: sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Para mim, o versículo áureo das duas epístolas é o versículo 15, um antes desse, né? Se eu tardar, ele querendo dizer, se ele não conseguir mais ir até a igreja ou recomendar as igrejas, ele quer que todos saibam que convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A preocupação de Paulo é que a igreja cumprisse o seu papel de igreja, que permanecesse sendo
a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. E, para isso, era necessário que quem estivesse à frente seguisse isso. E quem foi o escolhido para passar, para ser o transmissor dessa mensagem, foi Timóteo. E aí Timóteo começava a treinar, colocar os diáconos já numa espécie de treinamento para que, se fosse aprovado diante dos requisitos, governasse bem sua casa, né? Porque é muito importante o ministério dos diáconos. Nós vimos em 6 de Atos dos Apóstolos que os apóstolos estavam muito preocupados com a pregação e o Espírito Santo, então, os moveu e, pelo Espírito Santo, eles disseram: nós precisamos separar homens para que cuide do amparo ao pobre, e nós cuidaremos do ministério da palavra. E, então, foram separados ali homens cheios do Espírito Santo para cuidar do ministério dos diáconos. Um destes, Estevão, que faz aquela pregação maravilhosa no capítulo 7, e quando ele faz aquela pregação, quando olhavam para o rosto dele, e esta pregação, né, Paulo estava ali na hora, ele consentiu na morte de Estevão, e nessa pregação viam no rosto de Estevão já transfigurado, algo resplandecente. O escritor chama de uma face com uma face de anjo. Capítulo 4 fala, perdão, viu, gente, pelo errozinho aqui, porque eu separei e copiei e colei, mas fala sobre a apostasia, para que tomassem cuidados com novas filosofias. Naquela época, o pessoal já estava querendo proibir casamentos, relativizar casamento. A gente acha que agora, que o negócio está feio, lá naquela época já estavam demonizando o casamento, e casamento é instituição divina, instituição sagrada, certo? E se alguém demoniza o casamento, então essa pessoa está sendo instrumento do próprio cão, certo? Então, era restrição de alimentos, até hoje a gente vê gente dizendo que você tem que fazer, tem gente aí na internet, né, que você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, né, mas, como disse o apóstolo Paulo, toda comida é do Senhor, todo alimento vem do Senhor, né, e ele diz, vai acontecer muita coisa, vai surgir homens amantes de si mesmos, homens complicados. Saiba, o exercício corporal tem pouco proveito, mas o exercício da piedade, quem faz, né, o exercício da piedade, fica preparado para o que há de vir. Então, Timóteo, você toma cuidado aí que tem uma turma pregando algo errado, mas não esqueça essa doutrina, não esqueça de exercer a piedade e pregar para que se exercite a piedade, certo? E ele faz também, eu já passei aqui, ele faz alguns incentivos, que aí a gente vai entrar novamente nas limitações de Timóteo. Timóteo, você é muito tímido, Timóteo, mas não despreze o dom que há em ti, não despreze. E Paulo falava, porque ele tinha certeza do ministério, esse dom que há em ti lhe foi transmitido por imposição das mãos do presbitério. Persevera nessa doutrina, prega essa doutrina, Timóteo, porque estão querendo converter, mas você vai pregar, você precisa pregar a verdade, meu filho. Isso que eu acho lindo, né? Eles estão mudando, mas você não pode mudar, Timóteo. Eles estão transformando a mensagem, mas você não pode mudar. E é isso que está acontecendo. Nesse lugar que você vai aí, você vai tomar esse caminho. O seu ministério vai ser de pregar contra a apostasia dos últimos tempos. Depois ele faz algumas recomendações no último capítulo a respeito de grupos especiais que existem na igreja, homens idosos, jovens, mulheres, tanto jovens como idosas. E aqui eu acho lindo, que aí Paulo, isso aqui emociona até a gente. Paulo diz, quando você for conversar com idoso, honre ele, respeite ele. Quando for conversar com um jovem, como se fosse pai, né? E isso independente se for homem, se for mulher, ele instrui a ter cuidado com estes grupos, e são grupos que precisam de cuidados diferentes, são grupos, cada um precisa de uma atenção,
A tratativa é diferente, certo? E você que está aqui, a gente está estudando hoje, não tente empurrar a teologia goela abaixo. Eu sei que você está certo. A gente sabe que você tá correto. Às vezes você está errado também. Mas às vezes o que você está outorgando, você está correto. Você está certinho. Mas a forma que você transmite fica difícil, né? De sua mãe, de seu pai, daquele irmão mais velho, entender, né? Mas toma esse conselho aqui de Timóteo. Você vai ler esse capítulo 5. Saiba transmitir a mensagem. Não é converter, não é transformar, não é transmutar a mensagem. É saber passar a mensagem honrando, respeitando o idoso e também sabendo passar para o jovem, para o mais novo. E aí ele começa a falar sobre as viúvas que passavam alguma necessidade, viúvas que estavam em angústia, e ele, se a viúva tem família, é a família que deve cuidar, porque aquela pessoa que não cuida da sua família é pior do que o infiel, negou a fé. Né? E ele diz, você precisa ensinar isso, que quem não cuida da sua família é pior que o infiel, negou a fé. Porque nós não podemos viver essa vida de aparências. Não é isso, queridos? Então, nós temos de cuidar, sim, da nossa família. Se isso aí, Paulo querendo dizer, se sua mãe hoje é idosa, passa alguma necessidade, é obrigação do filho, sim, estar junto, cuidar. Olha só, isso é o ministério. Irmãos, isso aqui é o ministério. É cuidar de todos e ensinar a todos que todos cumpram o seu mandamento. O pai ajudar o filho e o filho ajudar o pai. A gente sabe que quando casou-se, né? Casou, então saiu de casa, unir-se a uma só carne, um só espírito, mas o pai não vai deixar de apoiar, o pai não vai deixar de ajudar, né? Não tem nenhuma restrição quanto a isso. Né? E o que não pode acontecer é trazer esse encargo para a igreja. A igreja não pode ficar sobrecarregada por isso, porque a obrigação é das famílias, a obrigação são dos filhos. E aí depois ele fala das viúvas dedicadas à obra espiritual, ele fala que quem é viúva, que ele considera viúva, que cuide-se de servir a Cristo, de usar, né, para que não fique, eu acho engraçado que ele diz assim, que você não ficar ociosa, sem ter o que fazer, e paroleira, fofocando daí para cá, ele chama de paroleira, então que evite-se isso, e que se aplique ao ministério, o tempo livre que tem, isso é rico. Depois ele faz, dá uma instrução daqueles que querem o ministério, né, e que precisam do ministério, e diz que estes são dignos de honra, são dignos de duplicada honra. E essa honra, irmãos, é a honra de acordo com o serviço. Porque o ministério não é para ser visto, é para servir. E muitos querem o ministério para ser vistos, mas não, e que Paulo já diz isso, que o ministério é para servir, é para exortar, né? E aí ele usa aquela expressão que é digno o obreiro do seu salário, da sua recompensa, certo? E a expressão às vezes é usada errada, né? Aí vem aqueles pregadores que vão nas igrejas, eu preciso receber a oferta, porque é digno o obreiro, e a oferta vai, né? Enfim, a oferta às vezes é um pouquinho estranho, né? Parece que você está pagando por alguma coisa que você fez. Eu não tenho nada contra, né? Certo? Nós não temos nada contra aqui as denominações que dizimam e tudo mais, mas a gente sabe que, principalmente no contexto neopentecostal, tem umas atrocidades, né? Alguém dizendo que Deus me mostrou que agora que alguém vai me dar um carro, né? Que se alguém me dar o carro, Deus abençoar e tudo mais. E aí Paulo vai dizendo, vai trazendo qual a finalidade do ministério, né?
qual é a finalidade? A finalidade do ministério é se gastar e deixar se gastar por Cristo. Esta é a finalidade do ministério, certo? Eu acho bonito também que ele fala para Timóteo, você toma cuidado com quem você vai apresentar, meu filho. Olha esses requisitos aí, não impõe a tua mão precipitadamente em ninguém, né? Tome cuidado aí que quem vai colocar a mão na cabeça, né? Quem você vai ordenar, você toma cuidado. Rapaz, ó, Timóteo era jovem e já ordenava, certo? Vocês veem aí. E aí a gente encerra com o capítulo 6, que ele dá uma explanação sobre os escravos, que a época tinha, que aqui na nossa Bíblia chama de servo, né? Depois ele fala daqueles que estão mudando o evangelho, tornando mais adocicado e tornando o evangelho um meio de conquistar fama, como a gente falou, riqueza. E ele dá a Timóteo instrução de como lidar com os ricos, que não tem problema, né, ter dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro, né, que não há problema ter o dinheiro, mas que o rico tem o seu papel na igreja, que é servir o pobre, e o pobre tem que dar glória a Deus porque tem o rico, né, enfim, mas que o rico precisava guardar o mandamento, se livrar da idolatria, certo? E reitera novamente, terminando, que Timóteo guardasse o depósito. Eu acho muito lindo essa parte, que ele vai falando sobre, ele vai encerrando aqui a carta, que ele diz que o Senhor é aquele que tem nele só a imortalidade, que habita na luz inacessível, que nenhum dos homens viu, seja ele glória, honra e poder. Aí ele vai dizendo, manda aos ricos deste mundo, no versículo 17, que não sejam soberbos, e que não ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas dela para gozarmos. Que façamos bem, enriqueçam em boas obras e repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então, ele já usa figuradamente que o rico faça isso, guardar este depósito, esse patrimônio também para a vida eterna com boas obras, certo? E aí nós vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo já é um conselho mais específico. Você se lembra? A gente falou aqui, ó, que Timóteo tinha algumas limitações. Timóteo era um pouco limitado. Davi, meu querido. Oi. Desculpa interromper. Só para um comunicado, né? Esclarecimento. A gente tinha comentado, pessoal, que não está na programação, seria 2 reuniões para as cartas de Timóteo. Mas a gente, né, conversando aqui, Davi falou que dá para fazer tudo em uma reunião só. Aí hoje a gente vai meditar tanto na primeira carta de Timóteo como na segunda. E aí, de hoje a 15, né, na próxima reunião, a gente já vê com outro tema, ver alguma coisa para a gente poder ajustar o calendário. Mas aí hoje a gente já vai ficar tanto no primeiro Timóteo como no segundo Timóteo. Perfeito. Repare que nós falamos das limitações dele, né? A timidez e juventude. A enfermidade, ele já dá o conselho, se não me engano, no verso 5. Toma vinho, meu filho. Toma vinho, meu amado filho. Toma vinho para que isso vai te servir como remédio. Vocês tomam cuidado com o vinho, tá? Mas aqui Timóteo estava falando da enfermidade. E quando nós vamos para a 2 Timóteo, ele já usa palavras-chave, eu passei aqui, né? No imperativo. Palavras-chave no imperativo, aconselhando Timóteo. E aí nós vamos ler essas passagens. Não demora muito, não, mas vocês vão sair já com vontade de ler Timóteo. Quem já leu vai ler novamente. Certo? Primeiro, no primeiro capítulo, a palavra-chave é retenha. Aí vem aqui, né, a mente, a chama do dom de Deus. E eu quero chamar a atenção para o primeiro no versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Contextualizando,
E aqui ele continua, né? O que nos chamou, o que nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos fundados. Paulo, nessa época, estava preso, irmãos, porque ele anunciava o evangelho e Nero, ele colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Então, ser cristão estava sendo motivo de vergonha, motivo de desonra. E Paulo ia ser crucificado se ele não fosse cidadão romano. Ele foi decapitado porque ele era cidadão romano. E a crucifixão era uma morte mais cruel. Então, morrer decapitado era melhor do que morrer crucificado, que você sofre mais crucificado, e decapitado você morre de uma vez só. E ele está aconselhando o meu filho Timóteo. A perseguição está dura, está grande, Timóteo. Mas não te vergonhes do evangelho. Hoje é feio dizer que você é cristão. A gente é considerado baderneiro, nós somos considerados terroristas. Mas não te vergonhes do evangelho. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Eu não sou prisioneiro dessa prisão aqui. Eu não estou preso nesse lugar. Mas eu estou preso no Evangelho de Cristo. Né? Eu estou preso em Cristo. E eu participo, e melhor, eu passo essas aflições com gosto. E você, meu filho, retenha essas palavras. Retenha essas palavras, como diz no versículo 13. Depois dele incentivar. Conserva o modelo das sãs palavras que tem ouvido na fé e na caridade. Sã palavra é pura. Conserva essa pureza. Não te envergonhe. Conserva. Você precisa conservar, Timóteo. É o primeiro capítulo. Depois, o segundo, ele fala sobre o ensino. Por quê? Já que foi deturpada a compreensão do cristianismo, o pessoal começou a tentar mudar, né, o cristianismo. E o verdadeiro receio de Paulo aqui era de uma possível até extinção, né, da fé cristã. Então, ele estava dizendo, Timóteo, como nós vemos aqui no verso 9, 2:9, eu sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa, Timóteo. Então ensina, Timóteo. Deixe de timidez, meu filho. Deus vai te usar. Pregue a palavra. Você sabe as escrituras. Você foi ensinado. E aí, no verso 14 ainda diz, e o Senhor ainda vai te dar entendimento de todas as coisas. É bonito isso. Ele dizendo, eu estou preso aqui, mas a palavra de Deus não está presa aqui comigo. Pode estar aí com você. Deus vai te usar também, Timóteo. Você é instrumento também. Ensine a todo tempo. Olha só o que diz aqui no verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, incentivando a leitura das escrituras e pregar o evangelho, manuseando bem, estando inteirado. E aí no verso 24 ainda diz, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Independente do que acontecer, você não vai fazer um estado de revolução. A igreja poderia formar um exército, já que os cristãos se multiplicavam ferozmente de uma forma avassaladora, e eles poderiam, num exército, tomar o poder, ir até Nero, mas não. Sabe qual é o segredo para que nós vençamos isto? Ensine, Timóteo. Pregue, eduque, fale da palavra. O ensino da palavra liberta. A palavra, e aí a gente pode ir em Hebreus, é como uma espada de dois gumes, que vai na divisa da alma e do espírito. Pregue, maneja bem a palavra. Vai surgir muita coisa, muitos falatórios, muitas fábulas, mas pregue a palavra. Pregue a verdade das escrituras. Certo? E aí, o capítulo 3, ele fala de pessoas que estavam tentando corromper o evangelho, mudar o evangelho, tornar o evangelho mais adocicado, mais aceitável. Queridos, uma boa oratória não é sinônimo de pregação legítima do que é o evangelho.
irmãos. E ele diz, né, persevere na sã doutrina. São tempos difíceis de pessoas que estão querendo mudar a compreensão da palavra, mudar o evangelho. E toda, irmãos, toda deturpação da interpretação bíblica pode fazer parte de um erro bíblico de interpretação, ou melhor, um erro de interpretação bíblica, ou de uma hermenêutica do inimigo, uma hermenêutica de Satanás. Porque quem tem propósito de deturpar a palavra de Deus é ele. E aí no verso 14 diz, tu, porém, meu filho, né? Não tá... eu gosto de expressar isso porque eu acho lindo esse cuidado de Paulo com Timóteo. Permanece naquilo que aprendeste, de que você foi inteirado, né? Em outras expressões, assegurado, sabendo do que você tem aprendido. Você sabe mais do que ninguém, Timóteo. Você conhece as Escrituras. Persevera. E se estão mudando para que consiga seguidores, persevera. E o quarto e último capítulo, ele fala sobre pregar. O ensino é importante, mas você precisa pregar também, Timóteo. Deixe essa timidez de lado. Você já é tomado por Deus. Você já é instrumento. Você já recebeu o dom. Pregue. Anuncie. E eu te dou essa responsabilidade. Eu vou partir, mas é você que vai pregar. Pregue. Não deixe de pregar. E aí vem aqui o verso 2. Pregues a palavra. Em tempo, fora do tempo. Pregue. Depois, redárguas. Que é uma espécie de instrução, repreendes, exortes, com longanimidade e doutrina. Doutrina é aquilo que foi ensinado pelos apóstolos. É a doutrina deixada pelos profetas e os apóstolos, a doutrina das Escrituras, que nós chamamos de sã doutrina, porque é uma doutrina que traz vida, é o remédio que cura a alma, é o remédio que nos traz de volta ao projeto de Deus original. Prega a sã doutrina, Timóteo. Você está encarregado, pregue a sã doutrina, Timóteo. Ensine, pregue com doutrina. E doutrina aqui, gente, não é o que nós aprendemos a vida toda, não só com usos e costumes, ou aquela pregação duríssima, pregação de doutrina. Não, doutrina é o ensino da palavra. E aqui, tanto que ele separa. Repreendas e pregue com longanimidade. Não é porque Salmo 23 diz que tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado do pastor, do sumo pastor, ele consola. Até a repreensão, irmãos, entra no coração. Pode doer um pouquinho, porque a vara pode doer na ovelha, mas a ovelha entende que se ela continuasse caminhando, ela estaria no precipício, estaria sozinha no vale da sombra da morte. Por isso precisamos da longanimidade, para que possamos aplicar certamente como é a palavra. Pregue, Timóteo, proclame a palavra. E aí diz a ele, seja sóbrio em tudo, não fique descontrolado, tenha domínio próprio, tenha equilíbrio, você está na frente, todos vão te olhar, sofre as aflições, porque não é fácil, você vai sofrer, mas faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, cumpre aquilo que você foi chamado, e o ministério é isso para aqueles que aspiram. As Escrituras dizem, é uma obra, e você vai sofrer as aflições, mas sofre, mas continue sóbrio, sofra, mas continue glorificando. E aí, meus irmãos, encerra com aquele depoimento lindo, né, do testemunho de Paulo. Antes disso, que aqui eu vou deixar já para o fim, logo quando Deus dá a graça de assumir, eu li até um livro chamado Cartas ao meu amado filho Timóteo, eu esqueci. É isso mesmo. Ao meu amado filho Timóteo, que são cartas de diversos homens que estão à frente da igreja, que dão conselhos a jovens pregadores, ou a novos aspirantes, ou a novos no ministério. E
são até algumas ponderações e alertas que Paulo faz a Timóteo para se resguardar. 3 coisas que é muito tentador e que pode acontecer, pode derrubar, ou pode ser um caminho para que a doutrina não seja respeitada e pode acabar com a carreira de um ministro. Porque Paulo aqui fala daqueles também que apostataram, que erraram sendo cooperadores, sendo ministros. 3 coisas podem corromper. Primeiro, a fama. A fama pode corromper o homem no ministério. Segunda coisa que pode corromper, a ambição pelo dinheiro, pelas coisas materiais, pode distanciar da doutrina. E a terceira, que principalmente por conta da fama e das tentações, é a questão da sexualidade, ou a questão da imoralidade sexual, da tentação da imoralidade sexual. No caso da expressão um homem ou a mulher. Isso pode derrubar, porque o ministério está em evidência, o ministro está no palco em evidência. Não só estou dizendo de atendimento, estou dizendo de estar à frente. E é preciso de muita vigilância, manter-se puro, guardar o bom depósito, viver a doutrina. E aí nós encerramos com esse testemunho maravilhoso de Paulo, já encerrando a sua carreira, sabendo que ele já ia falecer. Que aí a gente lê aqui do verso 6 ao 18 desse último capítulo 4. Ele já dizendo: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está bem próximo. Mas, olha, eu tenho certeza, apesar de tudo, está morrendo nessa situação de rejeição, dessa situação caluniosa. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará aquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Será que os pregadores da modernidade estão preparados para isso? Será que os aspirantes e os ministros da atualidade estão preparados para isso? Paulo não disse que eu vou viver mais um tempo e vou receber minha recompensa. Paulo estava sem dinheiro, rejeitado, velho, depressivo, nós podemos dizer, não podemos dizer depressivo, mas aflito dentro de uma masmorra por algo que ele fez, que não era criminoso, não fez mal a ninguém, só anunciou o evangelho. E mas por uma situação caluniosa ele estava lá. Ele poderia dizer: eu vou sair daqui, Deus vai me honrar, Deus vai me honrar, Deus vai cumprir a minha promessa, ou não, eu sou pregador, sou o apóstolo, então eu preciso do dinheiro, eu preciso da recompensa, você tem que me honrar, eu preciso mudar a minha vida. Não, ele diz aqui: a coroa da justiça está guardada. O Senhor, o justo juiz, não vai me dar aqui, vai me dar naquele dia. E não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Céus, queridos, os céus, que muitos falam, só faz sentido, só é céu porque a Santíssima Trindade, Deus está lá. E muita gente, eu quero o céu, eu quero ir para o céu, eu quero morrer, mas aqueles que não amam a sua vinda, não entenderam ainda o propósito, a vinda de Cristo. Aqueles que não amam a vinda de Jesus, a aparição de Jesus, ainda não entendeu o propósito que foi chamado. Nós estaremos com o Senhor. Nós desfrutaremos do Senhor eternamente. Isso é o céu. O céu é o céu por conta do Senhor. E aí só para a gente terminar. Ele já estava perto de morrer. Aí disse Timóteo: ô meu filho, vem logo, eu quero lhe ver. Irmão, isso é lindo demais. É como se ele estivesse dizendo assim, né? Eu preciso me despedir de você até o dia do encontro, até o dia da ressurreição. Mas vem logo, vem logo ter comigo. Eu preciso te ver, né? E aí ele começa a dizer das decepções dele. Imagina um camarada preso. Demas me desamparou, né? Só Lucas que está comigo. Aí ele cita sobre Marcos, que ele despreza lá em Atos dos Apóstolos,
no início do ministério dele, e aí ele pede, não, chama ele que eu preciso ver, e ele é muito útil para o ministério. Antes ele brigou com o Barnabé por conta de Marcos, mas chame ele, sabe Deus, não está registrado, a gente não pode dizer, mas Marcos provavelmente foi também orientado por Paulo, eu tenho certeza que se houve esse encontro, teve perdão, né? E aí ele vai dizendo, enviei também a outro cooperador a Éfeso, você não vai estar sozinho, mas quando tu vier, traz para minha capa. Ele estava passando frio, gente. Ele estava passando frio. Ele já podia começar as epístolas dizendo, traz logo minha capa que eu estou morrendo de frio, né? Mas ele se preocupava primeiro com a igreja. A situação, para vocês entenderem como Paulo estava, de humilhação. Traz a minha capa, e antes de morrer, olha o que ele queria. Eu preciso dos meus livros, principalmente os pergaminhos. Ele demonstra que até o último dia da vida dele, ele buscou ler as escrituras, buscou se aprofundar na palavra, se encher da palavra. E ele estava longe disso tudo. E mostrou inquietação. Quanto mais nós buscamos, mais nós aprendemos. Essa é uma fonte que nós nunca vamos conseguir encher. As escrituras são a palavra de Deus. E quanto mais nós estudamos, mais nos aproximamos. Nós não sabemos de tudo quando nós sabemos todas as doutrinas sistemáticas. A cada dia nós vamos aprendendo e conhecendo mais do Senhor, até que Ele venha, até o momento da nossa morte, até o momento que nós vamos dizer que combatemos o bom combate, nós vamos ler as Escrituras até este último dia. Fala de Alexandre o Latoeiro, mais uma decepção, né? Mas você, Timóteo, guarde, porque guarde esse exemplo dele, porque ele resistiu aos nossos conselhos. Infelizmente, ele se desviou. E aí ele começa a falar da situação dele jurídica. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, todo mundo me desamparou. Todo mundo estava com vergonha de estar com o pregador do evangelho. Nós vamos passar por isso no futuro, viu, queridos? Isso não é conto de carochinha, mas o evangelho já sofre muito ataque e muita gente já se inclina desde sempre, não tem nada de novo debaixo do sol. Todo mundo sempre se inclinou ao evangelho açucarado, a doce, a graça extravagante, e não vai ser diferente agora. Por isso que o anticristo não terá dificuldades de persuadir a muitos. E aí diz, ninguém me assistiu na primeira defesa, mas que ninguém seja castigado por isso. O Senhor foi o que me assistiu. Quem estava comigo foi o Senhor. E ele me fortaleceu, porque por mim foi cumprida a pregação a todos os gentios, para que todos ouvissem. Então, por isso eu fiquei livre da boca do leão. Irmãos, isso é fortíssimo. Que ele estava satisfeito de cumprir a missão dele. Aí ele encerra. E o Senhor me livrará de toda má obra e me guardará para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. E assim, queridos, nós vamos encerrando a meditação panorâmica das duas epístolas de Paulo a Timóteo. Queridos, um cuidado, um zelo e uma instrução para um jovem, um mancebo que assumia uma responsabilidade no ministério. Eu deixei aqui algumas fontes que eu utilizei, o comentário bíblico de William Hendricks e comentário também expositivo de Hernandes Dias Lopes. Depois eu coloco o outro livro. E Deus abençoe a todos. Encerro aqui a minha participação. Que Deus abençoe. Amém, querido. Amém, Davi. Deus abençoe. E que reunião maravilhosa, né? Que exposição bela.
eu sempre olho para essa carta de Paulo a Timóteo, né, com esse olhar de, pô, né, de um pai, de um ancião que ama, que tá preocupado, né, com o ministério de um jovem pregador da palavra. Você vê o cuidado dele nas palavras, no trato com Timóteo, isso é muito bonito. Eu vou abrir aqui, pessoal, né, se vocês querem comentar também algum trecho aí da carta. É interessante quando Paulo fala sobre a questão, né, do sacrifício dele como uma oferta de libação, ou, né, oferta de bebida, que era algo comum, né, no sacrifício, na antiga aliança ali, em que derramava ali o sangue, né, no altar do sacrifício, né, alguns dizem que é para purificação ali, outros dizem que era para a questão do aroma, mas era um sangue derramado no sacrifício, no local do sacrifício. E Paulo fala que a oferta dele é como uma oferta de libação, né, dessa bebida. O sangue dele era derramado ali para o sacrifício, para que a mensagem, o evangelho fosse cada vez mais propagado. Davi, como você comentou sobre a respeito da questão, como ele indica a Timóteo, a questão do vinho, né, para a questão de enfermidade. Interessante que na outra semana que eu congreguei com Guilherme Nunes, ele comentou a respeito disso, ele falou que muitos exegetas, né, falam isso, mas assim, que tem uma outra interpretação também, que é que ele acredita, é que aí ele fala sobre a ideia de que existia ali a questão das águas, que as águas não tinham nenhum sistema de purificação, né, então as águas tinham muito impurezas na água, né, comum, que era a bebida ali. Perfeito. E que a água geralmente era misturada com vinho, certa quantidade de vinho, para poder matar ali as bactérias da água para poder ir para o consumo. Aí quando ele fala assim, é porque provavelmente não estava se misturando a água com vinho, e aí estava gerando, né, enfermidades através daquela água ali impura. E ele fala, ó, mistura essa água aí para você, para se cuidar, para ter saúde, né? Para misturar água com vinho. Era tipo uma dica ali que ele estava dando para evitar as enfermidades daquela época derivada da água ali ser impura. Sim, porque não era saneado. E ele fala nessa carta que Lucas estava com ele, né? Então, eu quero acreditar que até Lucas, né, pode ter dado essa instrução, né? Sobre sobre o vinho, não tem nada, não, é expressão, então a gente não pode afirmar, né? Mas realmente foi por isso mesmo. E até hoje é comprovadamente que tomar uma taça, né? Tem médicos que indicam você tomar Benefícios. isso para justamente problemas no estômago, né? Uma coisa é certa, né, que aqui a intenção de Paulo escrever não está se falando em relação, e não é que ele não está proibindo, mas é que ele não está instruindo a bebida ali para festa, uma alegria, ou então a beba aí para se embriagar. A questão aqui, o ponto não é esse, né? O ponto aqui está ligado à ideia de cuidado com alguma enfermidade, com problemas relacionados à saúde. Isso, para ele estar bem para pregar, que ele precisava de saúde, né? Então, e além de saúde, ele amava Timóteo, era uma preocupação. Então, meu filho, tanto que é no final, toma um pouco, para a tua enfermidade, toma um pouquinho de vinho, né? Toma o cuidado. Há interpretações, porque, se eu não me engano, os diáconos diz que não sejam dados a muito vinho, quer dizer que sejam equilibrados ao vinho. Já na situação dos bispos, já tem algo diferente, né, dos pregadores, que até evitem o vinho. Já vi muitos irmãos, tanto da congregação de fora, interpretar assim, mas é algo muito pessoal, certo? No fim, a finalidade, a preocupação de Paulo é que a igreja não poderia morrer e que o ministério não poderia tomar rumos diferentes daquilo que foi ensinado por Cristo, da sã doutrina, que com tanta luta foi constituída. Com tanta luta, as bases da igreja, que é coluna, baluarte da verdade, foram estabelecidas. Então,
precisava-se que Timóteo fosse avivado e lembrado. Você precisa manter, você precisa conservar o bom depósito, Timóteo. Então, a finalidade justamente era essa, que se evitasse uma apostasia maior à igreja. A perseguição já não era mais dos judeus, não eram os judeus perseguindo o cristianismo, era Roma perseguindo o cristianismo. Por isso que eles, até em Tessalonicenses, depois, né, a gente vai ver, tinham um receio já que o mundo ia acabar, que Jesus ia voltar já naquela época, porque a perseguição foi terrível, né? Então, esse grande propósito aí da palavra. É lindo demais. A exortação à fidelidade, né? Permanecer firme e fiel à doutrina. E hoje em dia nós vemos isso, né? Meio tantas ideologias, pessoas deturpando, né? Distorcendo aí a palavra de Deus, que é uma estratégia de Satanás no final do tempo, né? De distorcer, de mentir, do engano. A gente permanecer firme à palavra, permanecer firme à doutrina, ser fiel àquilo que nos foi ensinado. Davi, que Deus abençoe. Que Deus possa acender, né? Creio que através, né, nessa nossa reunião, desse nosso ajuntamento, pelo poder do Espírito Santo, essa chama em nós, em pregar a palavra, anunciar a Cristo e ser transformado por meio dela. Deus abençoe cada um que participou. Amém. Que a gente possa continuar firme. Que isso aqui seja só uma chama, né? Que Deus possa nos colocar, né, continuamente aos pés dele, meditando na palavra e levando a palavra, anunciando a palavra.